acesso da população às armas. Então, primeiro eu vou para as considerações do Felipe, já a gente vai conversar com o Benê Barbosa para dar um contraponto a essa discussão. O que você trouxe para a gente, Felipe? Maria, eu tenho um posicionamento crítico com relação a isso, bem claro, eu sou contrário, sei que o Benê é a favor, a gente vai ouvir os argumentos dele, que é muito salutar, a gente tem o contraditório. Sei também que a maior parte dos nossos assinantes também é favorável a essa mudança, então, ou seja, contrária aos meus posicionamentos, mas eu trouxe algumas mudanças, trouxe uma listazinha. Eu fiz diferente dessa vez, eu quis trazer o contraditório e para depois discutir a partir do contraditório. Eu nem sabia que o Bené ia participar, mas é muito bom que ele participe, porque assim a gente pode debater. Fiz uma arte com as principais mudanças para a gente dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue ver aí na tela. Foi aprovada ontem por uma comissão especial, ainda tem que ir a plenário, viu, Maria? Ainda vai a plenário na Câmara e tem algumas emendas que ainda vão ser votadas. O que muda? A posse. Primeiro de 25 para 21 anos para comprar, tá? Não está aí na arte, mas diminui a idade de 25 para 21 anos. Você já pode comprar a partir de 21 anos agora. A posse, antes você precisava renovar a cada 3 anos, agora é definitiva. Comprou a posse, não precisa mais voltar para renovar. O porte, precisava ser renovado a cada 3 anos, agora vale por 10 anos. Direito de uso inclui o local de trabalho. Ou seja, se a gente discutir aqui, eu posso ter uma arma aqui, isso aqui é meu local de trabalho. Vamos ver se o Bené concorda com isso. Esse aqui é meu local de trabalho. Boa. Ó, o Bené já está na linha. Deixa eu falar um pouquinho com ele antes de passar para você. Pois é, porque os nossos assinantes, né, são, na maioria, a favor dessas mudanças que foram aprovadas ontem na Comissão Especial da Câmara. Como disse o Felipe, ainda precisa ir para o plenário da Câmara. Aí pediram para eu trazer um convidado que tivesse também esse ponto de vista. Chamei, então, um especialista no assunto, que é o Bené, professor advogado, presidente do Movimento Viva Brasil e autor do livro Mentiram para Mim sobre Desarmamento. Bené, boa tarde. Obrigada por participar. Por que a flexibilização, o facilitar o acesso à arma pela população é algo bem-vindo? Desculpa por chamar de Bené. Boa tarde. Boa tarde, Maria Beltrano. Boa tarde a todos os participantes aí. O PL 3722, né, agora aprovado, substitutivo do deputado Valdívio Carvalho, ele vem exatamente aí para modernizar a legislação, né, que está vigente no país e principalmente, né, vem atender aí ao anseio da população, às necessidades da população e principalmente o resultado ao referente de 2005, que até hoje foi praticamente aí esquecido pelo governo. Houve um referendo, Bené lembra bem, porque houve o seguinte, porque quem é a favor do Estatuto do Desarmamento, como era antes, diz o seguinte, como é até agora, né, por assim dizer, diz o seguinte, esse assunto foi discutido 5 anos na Câmara, mas eu acho que esqueceram de combinar com a população, não é isso, Bené? Eu não sou a favor da flexibilização, não, mas sei que a maior parte da população é a favor da flexibilização. Houve um referendo, como disse o Bené, e a população disse isso. Então, qual o balanço que você faz desse Estatuto do Desarmamento que está aí vigindo há 12 anos? Por que ele não é bom? Por que essas mudanças têm que acontecer? Bom, ele foi um fracasso total e absoluto, né? Era um fracasso já esperado, uma vez que não há nenhuma pesquisa, nenhum caso em concreto do desarmamento sendo utilizado com sucesso para a redução da criminalidade e a redução dos homicídios. Então, nada mais óbvio do que se mudar a direção do que se está fazendo até hoje, né? Nós temos aí, fechamos 2014, com 58 mil assassinatos no Brasil, que é um número completamente absurdo e inaceitável, né? E o Estatuto não fez a menor diferença no combate e na redução à criminalidade. Mas tem gente que acha justamente que esse número poderia aumentar, dando acesso à população às armas. Você acha que não? Pelo contrário, a população tem direito a essa legítima defesa, a estar também armada. Isso não pode causar aí um ciclo vicioso de mais violência, Bené? Posso entrar uma pergunta em cima dessa, Maria? Você acha, Bené, que o fato de uma pessoa ter uma arma, no momento que ela reage a um assalto, ela está mais protegida do que a pessoa que não tem uma arma? Sim, eu acho, né? Até porque se eu não achasse isso, eu não estaria lutando há 20 anos sobre essa questão, né? E há pesquisas que apontam exatamente para isso. Não há nenhuma pesquisa que foi feita no Brasil, tá? Uma das únicas pesquisas foi feita nos Estados Unidos e ficou comprovado que aquelas pessoas que reagem armadas, né, a alguma tentativa de agressão, elas têm menos chance de saírem feridas ou mortas desse confronto, né? Mas isso é, antes de tudo, algo absolutamente pessoal, né? Eu tenho que escolher essa opção. Se é mais perigoso, se é menos perigoso, se é ruim, se é bom, isso é uma decisão absolutamente pessoal, né? E isso precisa ser respeitado pelo governo, pelo Estado, coisa que não
foi feita até hoje. Né? Essa ideia de que se não fosse o Estatuto do Desarmamento estaríamos muito pior, né, teríamos muito mais homicídios, ela não se sustenta. Né? Basta ver que o que jogou, né, o que diminuiu o crescimento de homicídios foi a queda em alguns estados, né, basicamente em 2 estados, que foi São Paulo, né, e Rio de Janeiro. E isso acabou diminuindo a média geral, mas em outros 22 estados houve um crescimento gigantesco no número de homicídios. Se o Estatuto... Oi? Refutar essa sua pesquisa, porque a pesquisa que eu tenho acesso lá na UF, eu sou professor, é que o risco da pessoa que reage a um assalto é muito maior dela ser baleada. E mais do que isso, se você não souber manusear a sua arma numa defesa, em menos de 4 segundos esse risco triplica. Ou seja, armar uma população que não está preparada, que não treino específico, que é civil, não é militar, que não é policial, traz muito mais danos do que benefícios e traz muito perigo, ao contrário da pesquisa que você mencionou. Desculpa, professor, mas eu vou contestar isso, porque essa pesquisa ela não tem realmente nenhuma sustentação verídica, verdadeira, com todo o respeito a quem fez. Sem ter um treinamento, pode reagir com facilidade a um assaltante que já possui uma... Ninguém disse que ela não tem que ter treinamento. Ela precisa ter um treinamento básico, ela precisa ter consciência, ela precisa ter responsabilidade, exatamente por conta disso, inclusive que a própria lei que está sendo discutida agora prevê aí uma obrigatoriedade desse treinamento, de um curso básico de tiro, para que a pessoa saiba utilizar essa arma de fogo. Ninguém aqui está pregando, como tem sido muito dito da imprensa de uma forma geral, que todo mundo vai comprar uma arma, enfiar essa arma na cintura e sair por aí armado, trocando tiros com bandidos. Não passa nem perto da verdade isso. Você sabe que eu achei preocupante? Porque esse projeto, né, que está sendo discutido libera a compra de armas para quem já esteve preso. Não para quem já esteve... Não, Benê, me esclarece isso. Não é verdade, não é verdade. Eu li hoje, inclusive, em site de notícia. Porque antes... Então. Diga aí o que... Tá. E para complementar, você acha que os testes que estão previstos agora, com essas mudanças, realmente capacitam as pessoas para poderem usar essa arma de fogo com segurança, ou com mínimo de segurança, porque o acaso está aí para mudar tudo, né? Sim, esses testes, essa preparação é suficiente, como eu disse, para um manuseio mínimo da arma de fogo. E aí cabe, né, a responsabilidade de cada um melhorar nesse manuseio, etc., conforme a sua necessidade. Basta ver que esse manuseio é muito parecido hoje com o que é feito nas empresas de segurança privada, né, onde os seus agentes têm esse treinamento mínimo e vão para as agências bancárias, vão para outros locais armados, e nem por isso você tem grandes incidentes pelo Brasil. Muito pelo contrário, são pouquíssimos incidentes. Né? A questão da pessoa condenada ou que já teve uma condenação comprar uma arma de fogo não é verdadeira. Tá? Isso está na lei. Se a pessoa tiver qualquer condenação criminal dolosa, ou seja, aquela que a pessoa teve intenção de cometer o crime, ela não vai poder comprar uma arma de fogo. Essa é o que está na lei. Culposo, ela pode comprar. Uma pessoa condenada a homicídio culposo. Sem intenção de matar. Lógico. O que é um homicídio culposo? A pessoa não teve a intenção de matar, é isso? Exatamente. Pode ter atropelado uma pessoa, não teve a intenção de matar. Qual é o risco dela utilizar essa arma de uma forma violenta porque ela foi condenada por um crime culposo? Nenhum. Isso não tem. A lei também fala em locais de trabalho. Isso inclui os taxistas. Ontem isso foi excluído, mas ainda vai ser votado uma possibilidade de incluir taxistas e caminhoneiros. O senhor não acha isso perigoso, já que a gente tem discussões no trânsito, tudo mais, que um taxista, já que é local de trabalho dele, possa portar uma arma? Eu sou contrário à categorização do porte. Né? Eu acho que a posse, o porte de armas de fogo tem que ser um direito, né? E deve ser requerido por qualquer pessoa que ache que deve ou precise andar armada. A categorização do porte ou da posse, ela transforma esse direito num privilégio, né? E eu sou contrário a isso. Então eu acho que todos podem ter essa opção, desde que, como eu disse, né, tenham o treinamento necessário, passem os testes necessários,
Ou seja, obedeça a lei como ela está sendo proposta hoje. Galeno tem uma pergunta. Benê, Renato Galeno falando aqui agora. Só no primeiro momento, o referendo especificamente que ocorreu no Brasil não foi em relação ao estatuto, mas seriam normas ainda mais rígidas, proibitivas para a utilização de armas. Mas eu concordo com você que talvez isso fosse um indicativo que o desejo da população era também contrário ao estatuto tal qual foi aprovado. Eu queria te fazer uma pergunta mais geral, porque do jeito que você descreve a situação, você coloca também uma discussão que seria a liberdade individual contra os direitos sociais? É uma discussão que é muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, um estado muito baseado nos direitos individuais, existe uma grande latitude para a possibilidade dos cidadãos portarem armas, coisa que em grande parte dos estados europeus não existe. Talvez seja um tipo de discussão que o Brasil não está acostumado a discutir esses dois lados do conceito de liberdade, a questão social como um todo e o direito da liberdade individual. Não tenho a menor dúvida sobre isso, né? O Brasil não está acostumado a discutir conceitos e liberdades individuais, né? A gente caiu num coletivismo gigantesco no Brasil e a palavra individual passou praticamente a ser um palavrão, né? Coisa muito diferente nos Estados Unidos, onde o direito individual, a liberdade individual é algo absolutamente sagrado para eles. Porém, isso para mim é válido quando há uma responsabilidade. Então, por exemplo, isso eu digo depois de 20 anos de estudo nesse tema. Se eu soubesse que você liberando mais armas para a população, você estaria colocando mais pessoas em risco, vocês podem ter certeza que eu não estaria nesse momento defendendo isso. Eu tenho certeza, através de vários estudos, vários livros que eu li, são 20 anos de estudo, que hoje, né, você garantir o direito de defesa do cidadão é um benefício não só para o cidadão que se arma, mas é um benefício para toda a sociedade de uma forma geral. Agora, tem muita gente que fala assim, vocês estão vendo esses massacres nos Estados Unidos, de vez em quando o louco pega uma arma, entra dentro de uma escola, de uma universidade, mata um bando de gente, tem zonas free de armas, né, livres de armas nos Estados Unidos, tem zonas em que você pode andar armado. Não existe uma relação direta nisso, né? A pessoa ter direito a portar arma, poder comprar arma num supermercado, 50 balas na maior naturalidade, poder ter 5, 6, 7 armas, e esse tipo de crime brutal, ou isso estatisticamente também não é tão significativo, já lembrando que os Estados Unidos, no próprio discurso do Obama, existe agora esse caminho de voltar, né, a desarmar, né? Existe uma tendência que a gente vem acompanhando, Benê. Vamos lá, por partes, né? Então, primeiro, a questão das maiores restrições das armas de fogo nos Estados Unidos, o discurso do Obama, isso não vai acontecer, né? Eu já afirmei isso no passado, inclusive foi em 2012, depois daquele ataque no cinema de Aurora, foi inclusive para a Rádio CBN, e eu falei que não haveria desarmamento, não haveriam novas restrições, muito pelo contrário, o que nós teríamos eram menos restrições ainda. E quando eu afirmei isso, a apresentadora achou que eu estava maluco. Eu expliquei que foi o seguinte, na realidade, hoje 78% de todos os ataques desse tipo que aconteceram nos Estados Unidos foram exatamente nas chamadas gun-free zones, ou seja, locais, né, onde ninguém pode entrar ou permanecer armados, ou seja, são locais onde vale o desarmamento, né? E obviamente o cara é louco, mas não é burro, ele vai atacar exatamente onde ele tem uma maior probabilidade de sucesso e de não ser baleado, não ser impedido por um cidadão armado. Então, você diz o seguinte, desculpe, então assim, um bandido hoje, na sua concepção, eu não vou entrar no mérito que eu entendi o que você quis dizer, a opção do cidadão, eu quero me armar, eu acho que vai ter mais chance para mim, se eu me armar contra o criminoso, é um risco que ele está correndo, digamos que é isso. Agora, você, na sua concepção, um bandido que sabe que tem arma naquela casa, e isso faria com que ele talvez não assaltasse essa casa, é simples assim? Existe essa relação? Existe essa relação, né? Quando há a possibilidade de um confronto, a tendência é que o criminoso escolha o tipo de crime que não gere esse confronto. Por isso que antigamente, a coisa de 20 anos atrás, eram muito comuns os furtos em residência e não os roubos. Por quê? Porque o bandido tinha medo de enfrentar uma pessoa que possivelmente ou poderia estar armado naquele local. Hoje não. Ele tem praticamente a certeza de que ele vai meter o pé na sua porta e não vai acontecer nada. Então ele não tem medo da polícia, ele não tem medo da justiça, e isso normalmente trouxe a sensação de que esse cenário foi desarmado e ele pode agir com maior
tranquilidade. Ô, Benê, agradeço muito a sua participação, acho que foi muito esclarecedora, porque sem dúvida esses seus argumentos são muito contundentes, né? É uma discussão que a gente sempre tem aqui no Estúdio I, e é importante que a população participe mesmo, reflita e tenha todos os argumentos necessários. O nosso sinal já não está muito bem com o Benê, por isso eu me despeço. Muito obrigada, hein, Benê? Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço essa oportunidade, um grande abraço para todos e deixo aí o convite para lerem o meu livro, né, o meu livro com o Flávio Quintela, que é uma mentira para mim sobre o desarmamento, que traz todas essas questões tratadas de uma forma muito mais profunda e técnica. Muito bem, o nome do livro é Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, de Benê Barbosa. E tem anautas aqui falando, já vou passar para vocês. Janice Gaspar, realmente não estou entendendo essa nova lei de armas, como se o nosso país já não fosse violento o suficiente. Ela é contra a flexibilização. Maria Lira é a favor, eu sou a favor da população ter acesso às armas, porque nós estamos à mercê dos marginais, né? Muita gente tem essa concepção justamente. Os bandidos estão armados, o Estado está armado e a população não está. Augusto Viúdes, sou a favor do armamento, todo cidadão tem o direito de defender sua vida, sua propriedade e família com o controle do Estado, né? Com uma fiscalização do Estado. Tocoshiro, fico em dúvida se quem estará armado não beberá demais, não discutirá com o vizinho. Muita gente com quem eu já conversei falou justamente disso, Tocoshiro, não sei a opinião de vocês, desse caráter passional do brasileiro, do cara que briga com o vizinho, do cara que tem ciúme da mulher. Esse é um argumento forte contra o armamento. Agora a gente não sabe como isso funcionaria estatisticamente, né? Eu pensei aqui no meio da conversa, no finalzinho, que é o seguinte, é curioso que no Brasil, quem realmente usa armas, né, os bandidos traficantes, não tem porte algum. Eles têm as melhores e as maiores armas e estão livres de qualquer lei, né? O crime é muito organizado. Louco isso. Né? Maria, é ótimo esse tipo de discussão, né? Na verdade, a única coisa que eu sinto dificuldade, tanto para quem defende, para quem é contra isso, é traçar muito facilmente relações causais, ou seja, porque tal coisa acontece, tal resultado. Você sabe que nem a ONU conseguiu, né? A ONU tentou fazer um estudo em que colocasse algum tipo de relação entre desarmar e diminuir a violência, ou entre armar e aumentar a violência. É muito difícil. E não conseguiu chegar a essa conclusão. Ou seja, isso leva necessariamente àquilo. É difícil, mas é muito bom quando a discussão se estabelece e todo mundo passa a perceber que há pessoas de boa fé de ambos os lados que querem o melhor para a sociedade como um todo, Maria. O meu ponto, uma vez que eu desconfio muito de qualquer tipo de relação causal baseada em números feitos em sociedades às vezes distintas entre si, é o fato de os casos específicos que aparecem, que às vezes podem turvar nossa visão, muitas vezes nos levam a algumas conclusões. Eu sempre penso naquelas crianças que pegam a arma do pai, exatamente. E acontecem acidentes. Ele vai guardar o travesseiro. A notícia que a gente mais ouve assim, em rádio cotidiano é esse caso, né, de crianças que pegam armas e de pais que matam filhos que entraram em casa à noite porque esqueceram a chave. Então eles atiram achando que é um invasor. São casos isolados que os argumentos do Bené poderiam muito bem destruir esses nossos casos isolados que a gente está falando. Mas eles existem e têm que ser considerados. Eu acho que é um dado importante que a gente não citou aqui, que é um grande lobby também da indústria armamentista para vender armas no Brasil. Que é um lobby que tem uma bancada da bala específica ali dentro. Mas aí é o seguinte, tem o lobby, mas a população não é o lobby. A população faz lobby também pela insegurança. Segurança. Porque... Mas vender a ilusão, Maria, na minha opinião, ainda é uma ilusão. Vender a ilusão de que tem uma arma é você vender a ilusão de que você pode comprar uma arma. Você ajuda a indústria armamentista. O próprio Bené, o movimento dele, a foto do Twitter dele, inclusive, é do lado do deputado Bolsonaro. O movimento tem um aspecto político forte ao lado das teses defendidas pelo Bolsonaro. Ele assume isso no perfil do Twitter dele. Então tem sim um perfil político, tem uma bancada da bala que é muito atuante e a gente não pode desconsiderar isso. Mas só mais uma, eu tenho que seguir com a dor. Tem mais uma internauta aqui, a Carolina Leite, ela dizendo que era a favor da posse de arma, mas quando pensa que esse acesso mais fácil vai armar também pessoas com mais intenções, ela ficou com medo, agora é contra. Você pode participar sempre do Estúdio e deixar a sua participação, ou você entra na nossa página interativa e dá a sua opinião sobre esse assunto, ou nas redes sociais você põe hashtag Estúdio I para a gente também trazer a sua participação aqui para dentro do programa. Agora é o seguinte, o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, aceitou ser extraditado para os Estados Unidos. Ana Carolina Abad, já se sabe qual é o prazo para ele ser entregue às autoridades americanas? Boa tarde para você. Oi, Maria, boa tarde a todos. Já sim, ele deve ser extraditado dentro do prazo de 10 dias, mas a data exata não vai ser divulgada por razões de segurança e de privacidade.